Fala galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou falar sobre mais um dos candidatos à presidência da República, bem hoje, né, na véspera das eleições. Ainda o tempo tá meio corrido, mas dentro do possível fui soltando aí, vai ser a terceira já, e se tivermos um segundo turno terão mais vídeos. Tá? Então hoje eu falarei sobre o candidato do PDT, Ciro Gomes. Farei a mesma estratégia que eu adotei em todos os outros, a mesma sequência. Falarei um pouco da vida, quem é a pessoa, os partidos que participou, quais cargos assumiu, principais propostas, né, que não dá para falar nem da metade, porque são muitas, pontos positivos e pontos negativos, tudo bem? Então, começando aqui, o nome, né, do Ciro Gomes, aí Ciro Ferreira Gomes, é o seu nome inteiro, nascido aqui no estado de São Paulo, em Pindamonhangaba. Tá? Ele nasceu aqui em 1957, ou seja, atualmente ele tem 61 anos de idade. E desde logo cedo, né, desde pequeno, aos 4 anos de idade, mudou-se para o estado do Ceará, lá em Sobral, onde permaneceu e fez toda a sua trajetória, tanto acadêmica quanto política, né? Fez toda a sua história praticamente lá no estado do Ceará. Então, um pouco da formação dele. O Ciro Gomes ele é formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Tá? Ele tem uma especialização também. Ele fez um curso de Economia lá em Harvard, nos Estados Unidos. Então ele é um advogado, ele leciona em universidades aqui no Brasil. Então é um professor universitário formado em Direito com especialização em Economia em Harvard. Aí falando sobre a carreira política do Ciro Gomes, ele aí é um dos famosos políticos de carreira, né? Praticamente ao mesmo tempo que nunca largou o seu ofício de professor, ao mesmo tempo sempre esteve aí na vida pública. Há 36 anos ele iniciou sua vida pública com o cargo, né, de deputado estadual. Mas antes de falar dessa trajetória dele, vou falar rapidamente os partidos aqui que ele passou, né? Ciro Gomes esteve em 7 partidos durante toda a sua carreira política. Foram eles, na sequência, PDS, MDB, PSDB, PPS, PSB, PROS e atualmente o PDT. Agora falando desses seus 36 anos de carreira política, ele começou em 1983, começando então como deputado estadual pelo Ceará. Ficou como deputado estadual de 83 a 1988, ele se reelegeu inclusive como deputado estadual. Depois ele saiu, né, desse cargo para em 1989 assumir a prefeitura de Fortaleza, onde ficou só até 1990. E, inclusive, nesse pouco período que ele ficou, que ele foi prefeito de Fortaleza, ele foi eleito na época pelo Datafolha considerado o prefeito mais popular do Brasil, né, com maior taxa de aprovação. Tá? Porque ele não acabou o seu mandato de prefeito, porque aí ele decidiu concorrer a governador do Ceará, tamanha sua popularidade naquele período já. E ganhou. E em 1991, então ele entra para o governo do Ceará, tá? E fica até 1994. Inclusive, dentro desse período, ele recebeu um prêmio no ano de 1993, recebeu um prêmio lá em Nova York, pela Unicef, né, pelo combate à mortalidade infantil, que ele reduziu muito os índices de mortalidade infantil no seu estado, no Ceará. Inclusive, quando ele deixa o cargo de governador, ele saiu com uma taxa de aprovação de 74%. Todos esses dados vocês podem confirmar, inclusive pelo Datafolha e outros aí, órgãos de pesquisa. Depois disso, em 1994 até 1996, Ciro Gomes foi ministro da Fazenda do governo Itamar Franco. Ele foi um dos cabeças ali do Plano Real. Tá? Foi chamado pelo Itamar para auxiliar no Plano Real. Ficou desses 2 anos. Depois de 2003 até 2006, ele foi ministro novamente, só que agora ministro da Integração Nacional do governo Lula. Nesse período ele foi também um dos cabeças do projeto da transposição do Rio São Francisco, né? Projeto que não acabou ainda, que inclusive o pedetista Ciro Gomes falou que se assumir a presidência da República vai terminar o projeto. O último cargo que assumiu, né, foi de 2007 a 2011, quando Ciro Gomes assumiu o cargo aí de deputado federal pelo Ceará mais uma vez, né? Período esse que o pedetista fala que foi o pior período da sua vida, inclusive foi o período que ele não aprovou, né, nem apresentou nenhum projeto de lei.
E já está na sua terceira disputa presidencial, né? Ele já disputou a presidência da República em 1998, em 2002 e agora, né, mais uma vez esse ano em 2018. Tá, agora a gente vai falar um pouco das principais propostas do candidato. Né? O plano de governo do Ciro Gomes, vocês podem baixar, inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo, ele é um plano muito longo. Né? São 62 páginas corridas de escrito, não tem imagens, não tem nada. Então são 62 páginas cheias de muito escrito. Muitas propostas, é muita coisa. Tá? Então não tem como falar nenhum quarto aqui. Eu vou falar algumas coisas que mais chamam a atenção, né, os principais pontos que a gente vê nas entrevistas e tudo mais, e também no que eu li no projeto. Então, começando falando sobre a economia, né? Ciro Gomes, pensando nesse dualismo que a gente vê hoje, esquerda, direita, ele é a favor do Estado máximo, Estado mínimo, nenhum nem outro. Né? O próprio Ciro Gomes, quando perguntado, ele fala que ele é a favor do Estado necessário, no sentido de, assim, ele é a favor de privatizar alguns setores da sociedade, porém muitos outros ele também não é a favor da privatização, como por exemplo, né? O Ciro Gomes ele sempre fala que ele tem um projeto nacional de desenvolvimento. Esse que é o nome que ele dá para a parte econômica dele. Projeto Nacional de Desenvolvimento. Com foco no combate à desindustrialização que o Brasil vem sofrendo nos últimos anos. Segundo Ciro Gomes, nos últimos anos o Brasil ele não incentiva a industrialização do próprio país. Né? Ele só abre sua economia para indústrias de fora, segundo Ciro Gomes, e ele não se industrializa. Né? Teve pequenos surtos industriais apenas na sua história, mas nunca se industrializou de fato. Então ele fala que ele quer combater isso. Ele fala muito em investir 5% do PIB em infraestrutura, industrial principalmente. Ele fala muito que também da questão do desemprego. Né? No primeiro ano ele tem uma meta de criar 2 milhões de empregos logo no seu primeiro ano de governo. Tá? Fala muito também da questão da limpeza, né? Limpar o nome das pessoas que estão endividadas, tirar do SPC, né? Porque ele fala que grande parte da população, hoje 63 milhões de pessoas estão com os nomes sujos no SPC. Ou seja, isso ele fala que isso gera uma queda muito grande no consumo, porque as pessoas ficam presas com o nome sujo, estão endividadas, não conseguem consumir. Então você precisa voltar a ter um poder de compra, isso nas palavras do próprio Ciro Gomes. Tá? E ele fala também muito em criar políticas de concessões de crédito, desburocratizando e barateando para reforma e ampliação de moradias de famílias de renda baixa. Então o Ciro Gomes também, em relação a essa questão da privatização, como eu falei, ele é a favor em determinados setores da sociedade, mas, por exemplo, ele é contrário à privatização dos campos petrolíferos e da Petrobras. Então ele falou que ele é contrário à privatização da Petrobras, ele quer retomar o crescimento da Petrobras, ele quer acabar com a corrupção dentro da Petrobras, né, e retomar. É adepto daquela campanha do petróleo é nosso. Né? Então ele também quer revogar as partes do pré-sal que foram leiloadas pelo governo Michel Temer. Então, em alguns setores ele é a favor da privatização, outros ele é a favor de revogar o que foi privatizado no último governo Temer. Sobre a segurança, o que a gente pode falar sobre o projeto? Também tem muita coisa sobre a segurança que ele fala, e aqui ele é bem oposto ao plano de governo do Bolsonaro. Né? O Ciro Gomes ele é contra a redução da maioridade penal, pois fala que as cadeias, os presídios no Brasil já estão muito inchados, isso não resolveria nesse momento. Entre outras coisas, vocês podem acessar o plano de governo para entrar mais profundo, né? Para saber melhor sobre isso. Ele também é contra liberar o porte de armas. Ele fala que o Brasil não está preparado, a sociedade brasileira não está preparada para ter a posse de armas nesse momento, que isso desencadearia mais violência. Tá? Ele também é a favor de criar um sistema único de segurança pública, né, que envolva guardas civis metropolitanas, serviços de inteligência das Forças Armadas, polícia militar, civil e federal. Então ele é a favor de toda essa integração da segurança pública. Ele fala muito da segurança pública. Tá? Implementar a Política Nacional de Segurança Pública e o Sistema Único de Segurança Pública, que hoje estabelecem apenas as diretrizes gerais dessa política. Ele também fala muito do combate de maneira inteligente ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, à lavagem de dinheiro, à corrupção. Né? O Ciro Gomes ele é contrário à intervenção no Rio de Janeiro, né? Intervenção militar, porque ele fala que aquilo lá só está gerando mais violência e os índices são péssimos, os resultados. Né? Ele fala que é preciso combater com inteligência a questão do tráfico de drogas, e não do jeito que está sendo feito.
Ele também ele fala muito de você investir em alta tecnologia policial no Brasil. Então a polícia, né, aqui no Brasil utilizar drones, satélites, entre outras coisas de inteligência para prevenir, em vez de ter que utilizar a violência desencadeada, né, desenfreada. Criar o polícia sem a polícia de fronteiras, né? Então o que seria isso? Ele fala que a fronteira brasileira é muito pouco fiscalizada, entra muitas armas, muitas drogas. Então você criar uma polícia específica para ficar nas fronteiras, para combater toda essa entrada e saída de drogas e armas. E, como eu disse, contrário à intervenção no Rio de Janeiro. Dentro da educação, o Ciro Gomes ele quer fazer aqui no Brasil todo, né, o que ele fez lá no Ceará, porque isso foi um dos pontos fortes do seu governo no Ceará. Pois hoje, das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 81 estão no Ceará, né? Então ele realmente fez uma revolução na educação do Ceará, dando acesso à educação em tempo integral, pública e de qualidade. Então ele quer fazer isso pelo Brasil. Ele fala muito em priorizar a escola do tempo integral, igual ele fez lá, universalizar o acesso ao ensino de crianças jovens entre 4 e 17 anos, combater o analfabetismo escolar, manter as universidades públicas gratuitas e todo o acesso ao FIES, ao ProUni, toda essa política que já existe, ele pretende manter. As cotas, né, o sistema de cotas, ele quer recuperar as bolsas que estão sendo cortadas, investir em tecnologia, né, na ciência, as bolsas que têm sido cortadas nos últimos governos, principalmente no último. No último ano foram muitos cortes, né, dentro das bolsas de iniciação científica, dentro da universidade, bolsas de permanência. Ele quer revogar tudo isso aí, aumentar o número de creches. Ele fala muito também na educação infantil, eliminar matérias escolares com estereótipos, e aqui é um ponto muito importante, né? Ele fala que dentro do material muitas vezes didático, a mulher, por exemplo, é colocada como uma figura abaixo do homem, estereótipos do negro, dos indígenas. Ele quer acabar com todos esses materiais que trazem esse estereótipo. Tá? E agora passando para os pontos positivos e pontos negativos, né, para finalizar esse vídeo. Bom, pontos positivos que eu destaquei aqui. Como eu falei, o plano de governo dele é muito grande, né? Então vocês, por favor, tenham acesso. Ele fala sobre muitos outros temas, né? Mas não dá para falar aqui, nem, como eu falei, nem um quarto. Pontos positivos. O Ciro Gomes ele tem muita experiência política. E aqui, lembra que todos os outros candidatos eu tenho falado. Pode ser bom e pode ser ruim. No Ciro Gomes eu vejo como positivo, porque ele tem muita experiência, inclusive no executivo, né? Que no caso o presidente da República é o executivo. Então o Ciro Gomes já foi governador, já foi prefeito, então ele tem experiência no executivo. E a experiência dele, analisando racionalmente, foi muito competente. Ele teve muitos projetos, vocês podem pesquisar dentro da carreira dele. Ele realmente fez bastante coisa no estado do Ceará, principalmente na educação e saúde, entre outras coisas. Então ele teve bastante projetos, foi bastante efetivo realmente. Teve boas avaliações, como eu falei, né? Sempre que saiu do governo, saiu muito bem avaliado. Então, utilizando-se de dados, dá para dizer que ele foi muito bom, né, nos seus cargos executivos, principalmente. Ele levou muito o nível da educação do Ceará, que é o segundo estado mais pobre do Brasil, mas tem uma educação hoje considerada de alta qualidade. É ficha limpa, não foi citado aí na Lava Jato, não, até agora pelo menos não está envolvido aparentemente em nenhum esquema de corrupção. Tá? É um plano de governo que o que me chamou a atenção é que inclui a todos, principalmente na parte de educação. Ele destina 4 páginas inteiras do seu plano de governo apenas para as mulheres, né? Grande parte para a comunidade LGBT, para os negros, para os indígenas, para todos, né? Independente da religião, de tudo. Então ele tem uma política de inclusão muito forte. Tá? E foi um partido que também fez apenas uma coligação, apenas com o Avante. Então não utilizou um fundo partidário muito pequeno, não fez coligações, teve muito pouco tempo também de televisão, o que é bom. Então tanto o João Amoedo quanto o Jair Bolsonaro e o Ciro Gomes, o João Amoedo não tem coligação, os outros dois praticamente não fizeram coligação, apenas com o partido, e praticamente não utilizaram o fundo partidário. Isso é um ponto positivo muito grande dos três. Agora, como pontos negativos do Ciro Gomes, que eu destaco como principal o seu temperamento explosivo. O Ciro Gomes demonstrou em várias ocasiões ter um temperamento muito explosivo,
adotando algumas posturas às vezes bem questionáveis, né, de estourar, acabar falando de uma maneira não agradável com jornalistas e outras coisas, né? Então a gente sabe que isso pode ser muito ruim, inclusive na hora do governo. Apesar de ele ter sido muito competente em seus governos executivos, muitas vezes o Brasil passa por um momento muito difícil. Então, ao mesmo tempo que ele tem uma experiência muito boa para apresentar para o Brasil, e o Brasil está passando por um momento que não é qualquer um que pode assumir e ter governabilidade, e ele tem governabilidade, mas ao mesmo tempo é um momento de muita negociação e conciliação, e o seu temperamento pode vir a atrapalhar. Então isso tem que ser colocado, né, que é uma coisa perigosa, né? Assim como eu falei que o do Jair Bolsonaro também tem um temperamento muito complicado, a mesma coisa do Ciro Gomes, um temperamento complicado também, né? Mas até hoje, né, dentro dos seus cargos que ocupou, não teve nenhum problema aparentemente com isso, tá? E ele mostra uma postura muitas vezes agressiva em alguns casos. E falando de sua postura econômica, eu vejo ao mesmo tempo como uma postura econômica boa em alguns aspectos, porém perigosa para o momento que o Brasil está passando. Então, por exemplo, a questão da Petrobras e tudo mais, é aquilo, o Ciro Gomes, ele quer limpar a Petrobras, ele quer limpar várias coisas, né? Ele quer utilizar-se do Estado também. Ele quer utilizar o Estado, como eu falei, ele é a favor da privatização em determinados setores, mas também ao mesmo tempo ele é a favor do Estado em outros setores. A questão ele tem um grande desafio, né? Porque a Petrobras, entre outras estatais, se envolveram em grandes esquemas de corrupção nos últimos anos. Então, como ele conseguiria combater isso? Porque ele fala muito também em combater a corrupção. Mas como ele vai fazer isso? Como ele pretende fazer isso? É uma coisa muito complicada nesse momento. Então, o que a gente pode colocar aqui é isso, né? O plano de governo dele, de uma maneira geral, é bom, né? Com propostas bem determinadas, né, em todos os setores, porém, proposta é uma coisa, fazer é outra, né? Então fica aí para a gente aguardar o que vai acontecer, né, amanhã nas eleições. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer coisa, deixa o comentário aqui embaixo, se gostou, se não gostou, mande sugestões, comentários. Um forte abraço, né? Espero estar ajudando, e se caso venha o segundo turno, virão mais vídeos. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo, gente. Valeu!